Hoje eu quero falar, queridos, sobre o tema recomece. O recomeço vai muito além, os nossos recomeços vão muito além do que aquilo que a gente muitas vezes perde e precisa recomeçar, né? Quando a gente pensa em recomeçar, a gente pensa, eu estou no zero, perdi tudo e agora eu preciso recomeçar. Não é nesse sentido que eu quero falar, mas eu quero falar sobre um tipo comum de recomeços, que são os nossos recomeços ao longo da nossa caminhada, sabe? A palavra de Deus nos diz em Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Eu gostaria que, para que a gente comece, a gente diga junto aqui o tema dessa manhã. Vamos no 3, 1, 2, 3. Recomece. Diga para mais de uma pessoa aí que está perto de você, recomece. À medida que você conhece a Deus, é natural que você cresça. E as nossas conquistas, elas sempre serão e devem ser para a glória de Deus. Mas, ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, a gente passa por muitas transições, por muitos momentos em que a página precisa ser virada, sabe? De todos os exemplos que eu gosto de usar para exemplificar a nossa vida, eu gosto de usar o exemplo de um livro. A nossa vida é como um livro. Obviamente que nós, ao seguirmos aquilo que Deus planejou para nós, a nossa vida é um livro com um propósito. Se for ao contrário disso, também é ao contrário a bênção e o propósito de Deus na nossa vida. Mas assim como um livro, a gente vai vivendo capítulo por capítulo. E nós vamos virando as páginas. Eu não sei se você gosta de ler, eu sou apaixonado por leitura, né? E a cada novo capítulo há um impulso para o seguinte, né? Eu gosto sempre de ler um capítulo e parar um pouco para ir para o capítulo seguinte, para que eu possa meditar sobre aquilo que eu acabei de ler. Essas paradas, elas são importantes, mas elas não podem ser eternas. Eu não posso ler 1 ou 2 capítulos, parar ali e não seguir adiante. Simplesmente me contentar com uma parte daquilo que aquele livro pode me oferecer. Assim é a nossa vida. A gente não pode parar no meio do caminho. A gente sempre tem que estar preparado para novos momentos. Estar preparado para transições, estar preparado para virar a página, estar preparado para recomeçar. E, como eu disse, não necessariamente zerar tudo, mas recomeçar. Sabe, esses dias atrás eu estava comecei a pensar nos meus sonhos. E eu percebi que os meus sonhos estavam, na maioria dos sonhos que eu tenho, que me veio à mente naquele momento, esses sonhos estavam de alguma forma conectados ao Senhor. Sonho para o meu casamento, sonho para os meus filhos, o sonho para a minha casa, o sonho para a igreja, o sonho para a minha vida. De alguma forma, esses sonhos todos estavam conectados ao Senhor. Tudo que vinha à minha mente de sonho tinha, de alguma forma, ou de uma ou de outra, uma ligação direta com o reino de Deus. E eu fiquei muito feliz. Eu disse, Senhor, que bênção, os meus sonhos tocam o céu. E eu tive a certeza, então, de que todos eles iriam se realizar. E quando me veio esse sentimento, essa certeza de que todos os meus sonhos iriam se realizar, me veio de repente uma desconfiança. Eu perguntei para Deus, Senhor, eles vão se realizar, né? Porque se estão todos conectados contigo. E sabe, o que eu entendi como resposta de Deus foi um sonoro talvez. Porque, queridos, mesmo tendo sido sonhos que Deus gerou no meu coração, eu preciso entender uma verdade. Eu não posso ficar parado. Os sonhos estão aí, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu cheguei a uma conclusão, eu quero até compartilhar, até pedir para eles colocarem ali. Meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. Ou melhor, meu sonho não se cumpre quando eu só sonho. E agora sim, meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. Vou repetir isso. Meu sonho não se cumpre quando eu só sonho. Meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. Primeira coisa,
o meu sonho não se cumpre quando eu só sonho. A gente precisa entender que a gente precisa ter a habilidade de transformar aquilo que é o nosso sonho, antes de mais nada, em um projeto. Porque, queridos, o sonho é o destino que eu quero alcançar, mas o trajeto é o caminho que vai me levar até lá. E muitos de nós, queridos, muita gente, mas muita gente morre com excelentes sonhos. Sonhos nobres, sonhos que estavam diretamente conectados ao coração de Deus, à vontade do Senhor. Mas esses sonhos nunca se realizam. Sabe, que você possa transformar os teus sonhos num desejo, num projeto. Antes que esse sonho, vou lhe dizer isso com todas as letras, antes que um sonho se torne realidade na sua vida, você precisa ter um projeto para que essa realidade alcance o seu coração. Sonhos não se cumprem quando eu só sonho. Só sonhar não é suficiente. A gente precisa dar um passo a mais. Uma vez que eu sei o que eu preciso fazer, eu preciso fazer. Eu não posso ficar parado. E muitos de nós sabemos exatamente o que precisamos fazer, mas não fazemos. Agora, no outro lado está a segunda frase. Meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. Deus não nos dá sonhos, queridos, para que a gente viva só. Quando o sonho é de Deus, eu vou explicar isso. Quando o sonho é de Deus, Ele nos desafia além das nossas capacidades, das nossas possibilidades. Por isso eu nunca vou alcançá-lo sozinho, porque eu não tenho tudo em mim. O que me falta em mim, tem em você, tem em quem está perto de você. E é por isso que o Senhor nos leva a uma vida de comunhão, de compartilhar, de viver juntos. E aquilo que eu não tenho se completa naquilo que você tem, aquilo que você não tem, eu tenho. E se nós dois não temos, uma terceira pessoa tem, a quarta tem, a quinta tem. De modo que assim é o corpo de Cristo. Por isso essa frase, meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. Sabe, eu preciso entender que os sonhos de Deus na minha vida são muito grandes. E os meus dons não são suficientes. Eu preciso de gente. Eu preciso de pessoas. E esse é o objetivo de Deus. Deus nunca derrama sobre uma pessoa só. Quando Salomão escreve Eclesiastes capítulo 9, ele diz assim, é muito melhor ter uma companhia do que estar só, porque maior é a recompensa de duas pessoas. Ele continua e diz, porque se um cair, o outro pode levantá-lo. Mas pobre daquele que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ele continua e vai mais longe e diz, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como podem manter-se aquecidos sozinho? E finalmente, essa frase você deveria colocar num quadro. Uma pessoa sozinha pode ser vencida, mas dois conseguem se defender. Nós fomos criados não para sonhar sozinhos, mas para realizar os sonhos junto com os outros. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Meu sonho não se cumpre quando eu só sonho. Meus sonhos não se cumprem quando eu sonho só. É por isso que para que os nossos sonhos sejam concretizados, a gente precisa parar e recomeçar. Muitas vezes recomeçar. Sabe, hoje eu quero ler um texto com você que é conhecidíssimo, mas eu quero tirar algumas lições aqui. Eu quero ler junto com você Josué capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Escute isso e me acompanhe ali se você puder. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso.
tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Dá até para aplaudir isso aqui, não dá não? Isso aqui é demais. Se nós não aprendermos a recomeçar, a nossa vida vai bater no teto do último capítulo, mas nós não chegamos no final do livro. Muitos de nós vivem num eterno looping, nos mesmos capítulos que conseguimos desenvolver na nossa vida até hoje. Mas Deus tem muito mais do que isso. O contexto dessa passagem aqui é de um enorme capítulo que estava diante deles, mas eles precisavam fechar o que estavam atrás. Eles haviam saído do Egito e peregrinado no deserto 40 anos. Aquele povo que foi tirado com mão forte pelo Senhor da escravidão do Egito, peregrinaram 40 anos e agora estavam diante da terra, a terra que Deus havia lhes prometido, estavam diante do Rio Jordão. Eles iriam atravessar o Rio Jordão e ali entrar num tempo de conquista. Atravessar o Jordão ali era mais do que atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão era entrar num novo nível, era virar a chave, era começar um novo capítulo. E por que não dizer recomeçar? Deixar para trás a infantilidade do deserto, onde eles murmuraram, onde eles fizeram tanta birra, todos estavam sendo desafiados naquele momento a recomeçar, a um novo tempo, a um novo capítulo da vida. E, em especial, Deus estava desafiando Josué. Enquanto Deus falava com Josué, desafiando Josué, através de Josué, Deus estava desafiando todo aquele povo. Deus estava desafiando eles, antes de mais nada, a entender que depois do Jordão, eles precisariam mudar o seu comportamento, o seu entendimento, a sua visão da própria vida. Então, Deus vai dar algumas orientações para Josué nesse texto que nós lemos. E essas orientações são preciosas. E não só para aquele povo, para aquela época, para aquele tempo. Mas essas orientações são vida para nós aqui hoje. Se nós aplicarmos as orientações que tem nesse texto, com esse entendimento de seguir à frente, de virar a página, de recomeçar, qualquer um de nós aqui pode alcançar aquilo que nunca alcançamos, viver o que nunca vivemos, tocar o que nunca tocamos. Qualquer um aqui pode viver isso. É esse lugar que nos levará a alcançar o novo. E eu quero compartilhar aqui com vocês alguns princípios de um recomeço. Todo recomeço requer uma transição, o virar a página. E existem aqui princípios preciosos que eu quero compartilhar com vocês. E que você possa abrir o seu coração, porque eu preciso lhe dizer, tem mais na sua vida do que aquilo que você viveu até hoje. Existe mais na sua vida do que aquilo que você viveu até hoje. Você precisa encarar esta palavra já com o coração aberto dessa forma. O primeiro ponto que eu quero trazer é: quer recomeçar, deixe algumas coisas para trás. Olha o que diz o versículo de número 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu preciso dizer que essa palavra tem começo, meio e fim. Eu quero começar dizendo que nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Mas logo em seguida eu vou falar para vocês que há algo que a gente nunca pode deixar para trás. Então, primeiro, eu quero falar sobre algumas coisas que a gente precisa deixar para trás. Sabe, quando a gente está diante do novo, a gente precisa entender que a gente só entrará no próximo nível se nós tivermos
clareza das coisas que nós precisamos deixar para trás. Como disse aqui, nem tudo pode ser deixado para trás. Mas existem muitas coisas que precisam ser deixadas para trás. Algumas pessoas aqui precisam deixar para trás lembranças, relacionamentos, estruturas, formas de fazer. E alguns de nós precisam deixar para trás até mesmo pessoas. A gente precisa entender que para o próximo capítulo, existem pessoas que não querem ir com você, que não irão com você, e que ok, está tudo bem. Deixe elas para trás e siga adiante. Muita gente tem dificuldade com isso. Sabe, o reino de Deus vai exigir que a gente tenha um coração pronto a renunciar, seja o que quer que seja. Existem coisas, querido, que foram boas para aquele momento, para aquele tempo, e eu vou provar isso para você. Mas existem um momento que até as coisas que foram boas antes precisam ser deixadas para trás. Quando eu olho para a minha própria vida, apenas para usar aqui como um exemplo, eu vivi momentos cruciais na minha vida, em que eu tive que seguir adiante, recomeçar. Como eu disse, recomeçar é quando eu paro num capítulo e retomo o livro e recomeço a leitura. Mas eu não recomeço do primeiro capítulo, eu recomeço da onde eu parei para frente. Eu não estou aqui dizendo que eu preciso ignorar todo o resto. O que eu preciso dizer é que mesmo com todo o resto, eu preciso seguir adiante. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe, queridos, eu nasci na cidade de Joinville, Santa Catarina. Eu nasci lá, mas Deus me formou, e esse é um dos mistérios de Deus na minha vida. Eu nasci na cidade de Joinville, mas eu não nasci para Joinville. Eu nasci para Londrina. A minha vida é Londrina. Eu sou absurdamente apaixonado por Londrina. Se você é londrinense e não ama Londrina, não vem falar isso para mim não, que eu vou ficar bravo com você. Eu vou dizer, pô, você nasceu aqui, você não ama esse lugar? Eu amo, queridos, essa cidade. Deus colocou essa cidade no meu coração. Em 1994, né, eu não gosto de citar muito, porque daí a gente estica muito a corda para trás. Mas em 1994, eu tive o meu primeiro contato com o Paraná. Eu vim para o seminário numa cidade aqui perto, não sei se você já ouviu falar, Apucarana. 90 quilômetros mais ou menos, né? Daqui lá, em Apucarana. E eu vim para o Paraná, e eu fiquei o ano de 94 ali no seminário, em Apucarana. Longe da minha casa, da minha família, e depois eu volto para a cidade de Joinville achando que ali ia ser o meu ministério, a minha vida era ali. Mas o meu pai pastor, meus pais foram para um campo missionário na cidade de Xanxerê, oeste de Santa Catarina, e de lá Deus os trouxe para Londrina, e aqui estava eu novamente em Londrina, em 1997. Ou seja, a gente sai da cidade de Joinville, e agora aqui nessa cidade, a gente precisa recomeçar. E Deus sempre tem coisas maravilhosas nos nossos recomeços. Deus sempre tem algo maravilhoso no próximo capítulo. Quando eu fui recomeçar aqui na cidade de Londrina, eu conheci a minha esposa. Eu simplesmente olhei e falei, não tem mulher mais linda nessa cidade, velho. E eu sempre orei, porque eu fui ensinado assim, que eu deveria orar pela pessoa com quem eu iria casar. E eu disse, Senhor, eu quero casar com uma mulher linda, Senhor. Senhor, me dá, Senhor. E eu orei, e casei com ela. Ela não orou, casou comigo. Venci eu que orei mais. E agora, queridos, a gente se casa no ano 2000, né? E aí a gente vai embora do Brasil, enfim, a gente vai para os Estados Unidos, a gente morou 7 anos lá. E aí você pode dizer assim, pastor, mas você não amava Londrina? Queridos, os planos de Deus são tão maravilhosos. O que eu entendo hoje de ministério, de igreja, foi algo que Deus precisou me tirar daqui para me fazer compreender e perceber. Nós tivemos ali os nossos filhos e depois de 7 anos, nós recomeçamos lá. E depois de 7 anos, você sabe o que é 7 anos? Não é 7 dias. Nós fizemos amigos, mais chegados que irmãos. Nós fizemos amizades, nós congregávamos na igreja, nós tínhamos relacionamentos. E de repente chegou a hora de virar a página. Ok, aquilo foi maravilhoso. Foi um tempo precioso.
Nós temos amigos desde esta época, amigos de 20, 25 anos, com quem a gente conversa, amizades tremendas. Mas nós precisávamos virar a página. Nós viemos novamente para o Brasil e aqui nós tivemos que recomeçar. Queridos, o que eu estou pregando aqui, eu não estou falando sobre... Eu não estou, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, não. Eu entendo disso que eu estou falando. A gente precisa recomeçar, então nós voltamos. E aqui, nós começamos novamente, recomeçamos. Na igreja, na época era no barracão, e eu servi o ministério pastoral do meu sogro, né, pastor Eli Moreira, por 10 anos, que também não foram 10 dias, foi uma década. Aqui nessa casa, nós trabalhamos em todas as áreas, e Deus estava nos ensinando. Mas em 2018... você que fez integração sabe, se você não fez, fique sabendo. Em 2018, então, bem no começo de 2018, há 6 anos e meio atrás, portanto, em janeiro de 2018, meu sogro teve um acidente de carro e faleceu. No sábado de manhã, eu estava com ele. Nós sempre conversávamos aos sábados de manhã sobre a igreja. Sábado de manhã. Domingo, segunda de manhã, sábado de manhã conversamos, segunda de manhã nós estávamos voltando do cemitério. Havíamos sepultado ele. Foi um choque muito grande. Foi, eu poderia dizer, até devastador. E a gente precisava recomeçar. E aí nós nos levantamos e dissemos, vamos seguir com a esperança no Senhor, porque essa é a diferença do cristão, querido. Encara o luto com esperança de que um dia nos reencontraremos. É diferente. A cura vem. E aí, mas olha o que eu decidi nesse recomeço. Eu decidi que nesse recomeço eu não queria exatamente recomeçar. Então o que eu fiz? Eu olhei para a vida do meu sogro, o ministério pastoral do meu sogro, e disse, eu quero ser igual a ele. Eu quero simplesmente seguir exatamente como ele fazia. E foi o que eu fiz. Mas eu não sabia que não era esse o plano de Deus. Eu ainda não entendia isso. 8 meses depois, a igreja estava bem. Nós estávamos seguindo. Mas eu estava angustiado. E eu não entendia até então o porquê dessa angústia. E todo mundo feliz. Amém, glória a Deus. A igreja está seguindo. E aí eu lembro que no mês de agosto daquele ano, então a minha esposa fez uma viagem para uma conferência de mulheres. Algumas mulheres que estão aqui foram na época. Para fora, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, elas foram para lá, e aquela semana eu fiquei dentro de casa com esse sentimento de que eu precisava virar uma página que eu nem sabia qual era. Eu não tinha clareza, não tinha um entendimento. Você já se sentiu assim? E aí, quando a minha esposa voltou de lá, eu estava sentado no sofá, daquele jeito, né? Aquele pijamão rasgado. Aquele que você também tem em casa, sabe? Que Deus o livre se alguém te ver com aquilo lá. Estava lá sentadão, sem entender muita coisa. E ela disse para mim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus falou comigo lá e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu falei, glória a Deus. Amém. E tinha que ser ela. Não podia ser outra pessoa. Ela disse, o que Deus falou para mim, no meu coração, é que... Ela disse isso chorando. Ela disse... O que Deus falou no meu coração é que o meu pai, pastor Eli, ele serviu ao Senhor na geração dele. Ele cumpriu o propósito dele na terra. Ele está com o Senhor. E para essa geração, a próxima geração, Deus não está levantando outro Eli Moreira. Agora para essa geração é o Tarciano. Vire a página. Siga adiante. Queridos, foi a mesma coisa que arrebentar um pá dentro da minha mente. Me levantei e disse, é isso. Está tudo certo. O livro tem sido maravilhoso. Mas eu não posso ficar nesse capítulo. Deus tem novas coisas. Quem está entendendo isso, diga amém. Sabe, você precisa compreender isso. É fácil isso? Não, não é. Mas é hora de recomeçar. Era hora de recomeçar. Não era hora só de seguir. Era hora de recomeçar.
E então nós recomeçamos, e nós começamos, então, aquilo que Deus havia colocado no meu coração ao longo de todo o meu ministério pastoral. Comecemos, então, algumas mudanças, construindo algo ao longo daquilo que Deus havia colocado no meu coração. Mas aí veio, e aí o negócio começou, era diferente, mas aí veio a pandemia, e quando veio a pandemia, queridos, aí eu já estava pronto. Eu disse, Senhor, veio a pandemia, nós paramos. E agora, Senhor, qual é o próximo capítulo? O que tu tem para a gente? E então o Senhor veio e falou com a gente poderosamente a questão de novamente recomeçarmos. E nós estávamos prontos. Emancipamos as igrejas, aliançamos a igreja com os pastores Davi e Mônica, nos conectamos ao MFI, tomamos posse do que Deus havia dado para nós, mudamos o nome, colocamos em prática projetos e uma nova forma de fazer igreja. Sabe onde eu quero chegar com isso? Que eu só estou aqui de pé porque Deus encheu meu coração de fé e de coragem. Mas eu não fiquei só sonhando. Eu decidi caminhar em direção a isso. Eu decidi recomeçar. Recomeçar é uma preciosa ferramenta que Deus nos dá. Paulo, escrevendo sobre isso em Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus está falando com Moisés. Deus está dizendo, com Josué. Deus está dizendo para Josué, Josué, o livro não acabou. Tem mais capítulos. Esse não é todo o meu plano. Ele está dizendo, eu usei Moisés poderosamente. Mas agora, Josué, é com você, siga. Avance para o que está diante de você. Josué, não ponha um ponto final, Josué, onde eu só coloquei uma vírgula. Sabe, durante 40 anos, aquele povo no deserto foi um povo infantil, murmuravam, faziam birra, mas depois do Jordão, eles iriam viver um outro nível de maturidade. Eu digo que eles se tornariam adultos, sabe? E está tudo bem, nós nascemos na fé, nós nascemos bebês, mas precisamos crescer na fé, precisamos crescer no entendimento. Lembra do que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, 11? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas agora que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Foi tudo bem, tudo certo eu ter sido menino. Mas agora não. Eu preciso seguir, eu preciso amadurecer. Sabe, deixa eu falar algo aqui. Durante 40 anos, aquele povo fez guerra no deserto. Mas não era para conquistar, era para sobreviver. Eles precisavam passar. Haviam nações e eles guerrearam para passar, para sobreviver. Guerras de sobrevivência. Mas agora, eles fariam guerra de conquistas. Essa é a grande diferença. Você já teve a sensação de que todas as suas guerras é só para sobreviver? Você só sobrevive, mas você não conquista nada. E quando eu digo de conquista, eu não estou falando, queridos, aí, eu estou falando de coisas espirituais, de vida com Deus. Você já teve a impressão de que você guerreia e só está sobrevivendo? Você está aí nos aparelhos, respirando? Mas Deus tem um lugar para você, onde você vai guerrear, não somente para sobreviver, mas você vai guerrear para conquistar. Essa é a diferença. Isso é maravilhoso. Sabe? Deixe para trás. Existe uma porção de coisas que a gente fazia que dava certo, mas não dão mais. A gente precisa deixar para trás. Existe uma porção de pessoas que faziam parte do seu ciclo de amizades. Ok, você está se aproximando de Deus, você está entendendo o Evangelho. Você tem que deixar pessoas para trás. Amizades precisam ser deixadas para lá. A influência de algumas pessoas precisam ser abandonadas. Eu sei que é confortável continuar fazendo aquilo que a gente domina. A gente não gosta de desafio, essa que é a grande verdade. Mas eu preciso dizer, sabe, ao longo da minha carreira ministerial, queridos, né? E esse termo carreira, né, é o mesmo termo usado em Hebreus capítulo 12, olhando
correndo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Carreira no sentido de percurso, de corrida. E durante esse meu percurso ministerial, eu fui desafiado muitas vezes a deixar coisas que lá atrás davam certo, agora não dão mais. E está tudo bem, fez parte daquele capítulo. Glória a Deus! Mas não faz mais parte desse agora. Nós devemos seguir adiante. Quer que eu te dê um exemplo bíblico disso? Deus deu uma visão a Noé. Quem conhece a história de Noé? Amém? Lá em Gênesis capítulo 6, 7, 8, ali. Deus dá uma ordem a Moisés. E qual é a ordem? Construa uma arca. A Noé, desculpe. Deus dá uma ordem a Noé. E diz, construa uma arca. Então o que Noé faz, gente? Constrói uma arca. Ele levou uma semana para construir a arca? 2 meses, talvez? Queridos, não é com clareza, mas a gente entende pelo texto que Noé levou 120 anos para fazer a arca. Você sabe o que é 120 anos acordando todo dia para cumprir a ordem que Deus lhe deu? Ele construiu a arca. Veio o dilúvio. O que ele faz? Ele entra na arca lá com os animais, você sabe disso, com a família. E ele fica no dilúvio, nas águas do dilúvio. As águas descem. E quando as águas descem, a arca toca o solo novamente. E o que Deus diz para Noé? Sai da arca. É o que Deus diz para Noé. E sabe o que Deus diz para Noé? Sai da arca para nunca mais voltar para a arca. Acabou. Fui eu que mandei? Foi. Fui eu que mandei fazer? Foi. Fui eu que sustentei? Foi. Foi um projeto de 100 e poucos anos? Foi. Amém. Cumpriu o propósito? Cumpriu. Amém. Deixe para trás. Porque agora a sua vida não vai se resumir a uma arca. Você tem toda a superfície da terra. Vocês estão entendendo isso ou não? Está tudo bem. Foi bom. Mas deixa para trás. Aconteceu, está tudo certo. Né? Eu quero terminar esse ponto perguntando para você, o que você tem que deixar para trás para assumir o próximo nível? Você é capaz de responder? Segundo ponto, conectando com o primeiro, deixem para trás, mas não abram mão do legado. Olha o texto, são 3 versículos ali, o versículo 3, o 5 e o 7. Como prometi a Moisés, versículo 3, assim como estive com Moisés, estarei com você. Versículo 5. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Escute, o tempo de Moisés não vai mais. O deserto não vai mais. Mas o legado precisa ir. O legado precisa ir. Formas e métodos não vão mais, mas o caráter tem que seguir. Talvez você se pergunte o que é legado, e eu quero te explicar o que é legado fazendo uma comparação com herança. Queridos, imagine se você recebesse uma herança. Eu até achei que alguém queria. Ninguém falou amém. Amém, senhor. Se tiver uma aí, não sei, de repente um tio rico que eu nunca conheci na vida. Mas herança é uma riqueza que foi acumulada e passada de uma geração a outra. Isso é herança. Agora, o legado são os valores que construíram essa herança. O caráter daqueles que construíram a herança. Legado, queridos, é a história que fez com que a herança se acumulasse. Legado são a visão e os valores. Não são os bens. São a visão e os valores. Eu entendo com isso que legado é infinitamente maior do que herança. Do que herança. Herança, queridos, pode ser rapidamente dissipada. Mas legado não. É só você pensar na parábola do filho pródigo. Olha a cabeça do filho pródigo. Olha onde começa a ruína do filho pródigo. Não é quando ele sai da casa do pai. É dentro da casa do pai, ele pensa assim: eu preciso de 2 coisas. A minha herança e a minha liberdade.
não preciso dar mais satisfação para ninguém. Então o que ele vai? Ele vai no pai e pede a herança e diz, ó, tô indo. No dia seguinte, ele faz 3 coisas. Na cabeça dele, 2 delas estavam acontecendo. A terceira ele não percebeu. A primeira, no dia seguinte, quando ele põe o pé para fora da casa do pai, ele diz, eu tô livre. Coitado. A segunda, eu tenho a herança e eu me garanto com a minha herança. Só que a terceira, ele desprezou o legado. Ele despreza o legado do pai. E ele vai embora. E o que acontece com a liberdade dele? Ele vai morar dentro de um curral de porcos. Era essa a liberdade? O que acontece com a herança dele? O que faz ele voltar? Outra herança? Mais herança? Não, o que faz ele voltar era o legado do pai. Então ele diz, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi para o meu pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Eu só preciso ser um dos teus empregados. Eu só preciso estar perto do legado. Mas aí o pai o recebe e diz, não, tu continua sendo meu filho. Legado. O pai não lhe diz, não, fica tranquilo, eu vou te dar mais um pedaço de herança. Ele diz, você continua sendo meu filho. Isso é legado. Sabe, quando Deus imaginou a igreja, Deus não pensou numa igreja como um lugar de reunião de gente, um ajuntamento de pessoas, sabe? Até porque ajuntamento de pessoas tem nas festas, nos estádios, nos shows, tem ajuntamento de pessoas também. E muito maior do que o que está aqui nessa manhã. Mas, assim como num ajuntamento, em festa, shows, estádio, seja lá o que for, quando acaba, cada um vai para sua casa e não tem conexões. Deus não pensou isso para a igreja. Deus pensou para a igreja algo que vai além de um ajuntamento. Deus pensou a igreja como uma grande família. Olha o que diz Efésios 2,19. Paulo escreve e diz assim, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão do santo. Escute agora. E membros da família de Deus. O mesmo Paulo, escrevendo agora Efésios 3,14, ele diz, por essa razão, coloco-me de joelho diante do Pai, o qual recebe o nome, toda a família nos céus e na terra. O mesmo Paulo, agora em Gálatas 6,10, diz, porquanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Sabe, uma família tem vínculos, tem DNA, tem identidade. Uma família tem compromisso um com os outros. Então, o que eu quero dizer com isso é que muita gente vai à igreja, ou às igrejas, mas não tem raízes. Sabe, você quer recomeçar? Se comprometa. Se comprometa, queridos, não com um programa de uma igreja, mas com um legado que está sendo construído. Sabe, nós estamos aqui, porque daqui 100 anos nenhum de nós mais vai estar aqui. Jesus não voltar, acabou. Mas o que nós deixaremos de legado para os nossos filhos, para a próxima geração? O que nós estamos levantando aqui, sabe? E a igreja é feita por pessoas que amam mais o legado do que a herança. Sabe por quê? Porque o legado é estar junto. Herança é só receber. Legado é diferente. Amém? Vocês estão entendendo isso? E eu amo essa igreja. Porque nós temos aqui um time de mais de 100 voluntários que fazem essa igreja acontecer. Você chega aqui e está tudo pronto. Tudo certo. Tudo alinhado. Porque existe um time gigantesco de pessoas que decidiram construir um legado. Um time de voluntários que amam essa casa. Vamos aplaudir os voluntários. Legado é importante porque no reino de Deus a honra é um pilar. Honra é dar, no ponto de vista que eu estou falando, é dar sequência ao legado da geração passada. É reconhecer que lá atrás, antes de mim, tiveram pessoas que lutaram, que batalharam. Sabe, quando eu olho para a minha vida, eu agradeço a Deus,
Porque os meus pais me ensinaram o caminho. Meu pai trabalhava de madrugada, mas eu não sei como que ele fazia aquilo. Ele trabalhou numa mesma empresa 20 anos e depois mais uns 10 ou 15, não lembro agora, numa outra empresa. E o horário dele, porque a cidade de Joinville é uma cidade de muitas indústrias que trabalham 24 horas, então ele sempre trabalhou na madrugada. Mas ele nunca deixou de levar, meus pais nunca deixaram de levar os filhos nos estudos bíblicos de domingo de manhã. Nunca. Nunca eu olhei para eles e disse, eles não estão a fim de levar a gente ou de conduzir a gente. Nunca. Fomos criados numa casa onde orávamos para agradecer pelo alimento, onde, como eu disse, um legado estava ali. Minha mãe, que orava nas madrugadas, colocando a mão sobre os filhos. Quantas vezes, gente? Acordei de noite e era minha mãe orando por mim, orando pelos filhos, indo nos beliches, né? Porque nós éramos uma turma, viu? Ia no beliche, ela ia colocando, ia apalpando à noite para colocar a mão. E tinha hora que ela abençoava, tinha hora que ela expulsava algumas coisas. E a gente só ficava ali. Glória a Deus, né? Mas ela só faltava fazer círculo de fogo ao nosso redor. Legado. Eu sou grato a Deus porque tive professores bíblicos que me amaram a amar a leitura bíblica, que me fizeram compreender que Bíblia não foi feita para ler, mas foi feita para ser meditada. Eu sou grato a Deus, querido, pela vida da minha esposa, que teve fé quando a minha esmoreceu, porque é melhor serem dois do que um, porque quando um baixar, cair, o outro levanta. Isso é a palavra de Deus. Eu sou grato pela vida dos pastores que eu tive, com cada um deles. Ah, pastor, mas aquele pastor, querido, todos fizeram parte dos capítulos anteriores. Não estão mais aqui hoje, mas fazem parte dos capítulos anteriores. Pastor Edson José dos Santos, um pastor da cidade de São Paulo, que hoje tem mais de 80 anos, me ensinou a paixão pela pregação e pela oração. Uma coisa impressionante. Aquilo que eu aprendi com ele. Pastor José de Bem, já em saudosa memória, o Senhor o levou, né, me ensinou a paixão pelo crescimento da igreja, pela estrutura, pela estrutura espiritual do negócio. O pastor Eli Moreira, meu sogro, que me ensinou aqui a paixão pela administração e pelo maior de todos os sentimentos, o perdão. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Davi na minha vida, que me ensina todos os dias a me apaixonar pela humildade e amor. Eu estou falando, queridos, de homens e mulheres que deixaram um legado. Posso dar um conselho de Deus para você? Não despreze um legado. Não despreze. Não despreze um legado. Porque esse pode ser o seu fim. Deuteronômio 32:7 diz assim: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, e aos anciãos e eles te dirão. Eu não estou falando sobre cultuar o passado e não conseguir seguir em frente. Mas eu estou falando sobre cultivar os valores que nos trouxeram até aqui. Quem entendeu, diga amém. Deus está falando para Josué, sabe? Quando eles saíram do Egito, redobre a sua atenção, porque você vai entender o que eu estou pregando aqui. Quando eles saíram do Egito, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 12, Moisés fala para o povo pedir aos egípcios joias, ouro, prata. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 32, Êxodo 12:35, que eles pediram joias de prata, joias de ouro, roupa, e eles lhe deram tudo o que pediram e despojaram os egípcios. Eles saíram do Egito com caixas e caixas e caixas de ouro, de joia, de prata. E aí você pergunta, para que tudo isso, pastor? Lá na frente, o tabernáculo foi construído. E eles tinham as pedras preciosas, o ouro, a prata, tudo já com eles. Deus sabe o que faz. Mas de tudo que eles levaram, tinha uma caixa, muitas caixas de ouro, muitas caixas de prata, muitas caixas de joias preciosas,
mas tinha uma caixa, que o valor não estava naquilo que se tinha dentro, mas naquilo que ela significava. Numa das caixas estavam os ossos de José. Porque 400 anos antes, José disse para aquele povo: certamente Deus virá em auxílio de vocês, leve meus ossos daqui junto. Ele queria que o destino final dos ossos fossem na terra que Deus havia prometido para ele. Pastor, o que isso tem a ver? Aqueles ossos, queridos, representavam o legado de José. Um filho de Abraão, descendência de Abraão, o primeiro descendente de Abraão, que viveu no Egito, mas não perdeu a sua identidade, não negou os seus valores, não desprezou o legado de seu pai Jacó e não decepcionou Deus. Eles estavam saindo do Egito para a terra que Deus havia lhes prometido, mas eles estavam levando o legado de José junto. Isso para quem está perto de você: não despreze o legado. Ah, porque teve um cara lá atrás que me ajudou, era meu amigo, ele me ensinou, ele me discipulou, ele falou de Deus para mim e tal. Ah, mas depois nós tivemos uma discussão. Eu quero que ele se lasque. Não, querido. Não vai por esse caminho, não. Lembre-se de todas as pessoas que te ajudaram até aqui. E honre essas pessoas. Não fazem mais parte da sua vida? Ok. Mas estão nos capítulos que já passaram da sua vida. Fazem parte do livro da sua vida. Valorize o legado. Quem entendeu isso, diga amém. O que você está levando adiante que foi deixado pelos seus pais? Sejam eles biológicos ou espirituais. Pessoas que cuidaram de vocês. O que você está levando adiante? O que você está compartilhando? Terceiro ponto. Limites existem para serem conquistados e respeitados. Eu estou quase terminando. Olha o texto. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Pastor, o que esse versículo tem a ver? Leia o título. Limites existem para serem o quê? Conquistados e... Então, primeira coisa. Deus está dizendo: eu lhe dou limites para serem conquistados. Quem está comigo aqui, diga amém. Então receba essa palavra. Não ofenda ao Senhor conquistando menos do que Ele te deu para conquistar. Amém? Amém? Deus te deu um limite. Então, não ofenda ao Senhor com a sua falta de fé, a sua falta de disposição para conquistar. Sabe, a palavra de Deus me dá um limite. Teremos famílias abençoadas pelo Senhor. Então eu não admito menos do que isso. Porque esse é o território que Deus me deu. Ele me deu. Eu não admito conquistar menos do que isso. Sabe, pastor, eu estou casado há tantos anos. Você é feliz? Estamos aí, né, pastor? Bastante tempo. Queridos, Deus não nos chamou para arrastar casamentos. Mas Deus nos chamou para conquistar e edificar um casamento, segundo o modelo da Bíblia, que é Cristo e a igreja. Então posso te dizer uma coisa? Não pare de conquistar. E isso serve para todas as áreas da sua vida. Quem dá um sonoro amém? Amém. Primeira coisa. Deus lhe deu limites para serem conquistados. Segunda coisa. Eu lhe dou limites para serem respeitados. E aqui eu vou falar uma coisa que talvez você não queira ouvir. Se por um lado eu tenho que conquistar tudo, por outro lado, eu não posso querer conquistar o que Ele não mandou conquistar, ir além. Há um limite. Há um limite. Deus estava falando, vocês vão conquistar isso daqui. E daqui para fora? Não. É daqui para dentro. Não quero menos, mas não quero mais. Sabe o que significa? Não tente ir além do seu território. Está preparado para ouvir? Não tente ser alguém que você não foi chamado para ser.
Conquiste o que é seu. Não tente usar uma capa que não é sua. Não tente, não se compare. Não tente ser cópia de ninguém. Amém? Vou ler um versículo para você. Romanos 12, 3. Preste bem atenção. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Olha o que Paulo vai dizer. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ele está falando, conquiste o que Deus te deu, nem menos, e não tente ir além. Cumpra o seu propósito. Então Paulo entendeu isso. Então quando ele vai escrever o último capítulo da última carta dele, 2 Timóteo capítulo 4, nos últimos versículos, ele escreve dizendo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que Paulo estava dizendo? Eu conquistei exatamente o que ele me mandou conquistar. Eu não deixei nada para trás e eu não preciso ir além. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu quero terminar. Eu falei que a gente tem que deixar para recomeçar algumas coisas para trás. Deixar para trás, mas não abrir mão do legado. Entender que existem limites para serem conquistados e respeitados. Eu não podia terminar de outro jeito. Vamos ao ponto 4, o quarto e o último. Deus sempre se compromete com aquilo que ele gerou ou aprova. Diz assim, versículo 5. Ali colocou tudo como versículo 5, gente, mas deixa eu ler da forma que eu coloquei aqui, foi passado errado ali. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esse é o versículo 5. Mas tem o versículo 9 que está faltando ali. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Eu termino dizendo, o Deus que espera uma posição madura de você, o mesmo Deus que chama do teu coração coragem e fé para conquistar, o mesmo Deus que te chama para atravessar o rio, o mesmo Deus que te diz, recomece, é o mesmo Deus que estará com você em todos os momentos. É o mesmo Deus. Você não estará sozinho. Posso dizer? Deus não envia ninguém. Deus vai junto. Deus vai junto. Deus vai junto. Recomece, porque Deus vai junto. Diga para alguém que está perto, recomece, porque Deus vai junto. Sabe, deixe para trás os sonhos que não são de Deus, são só seus. Se levante, porque há um novo capítulo para começar. Há uma nova história para viver. Há um novo lugar para chegar. Saia desse capítulo. Esse não é o fim. Querido, como eu disse, tudo que aconteceu até aqui, amém, faz parte da sua vida, da sua história. Coisas boas, coisas ruins. Mas isso não é tudo. E glória a Deus por isso. Existe um novo capítulo. Aquele povo guerreou para sobreviver. Mas agora não. Cada guerra, uma conquista. Cada guerra, uma conquista. Até que eles conquistaram todo o território que Deus havia prometido para eles. Posso te dizer, não preciso
nem tentar adivinhar isso. Os próximos capítulos serão de muita guerra. Os próximos capítulos não serão fáceis. Serão difíceis, desafiadores, mas serão capítulos de conquista. E Deus não vai deixar você em nenhum momento. Nenhum momento. Você sabe que Deus não deixar você em nenhum momento para aquele povo era o legado de Moisés. Teve uma vez que aquele povo levantou a ira de Deus de uma tal forma que Deus disse para Moisés: eu vou mandar um anjo para que vá com vocês. Olha o legado de Moisés. Senhor, se tu não for conosco, nós nem nos levantaremos daqui. Nós não abrimos mão. E aí Deus disse: ok, eu vou com vocês. E agora o Senhor está dizendo: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Alguém precisa ouvir isso antes de eu orar. Não se apavore, não desanime, porque o Senhor estará contigo por onde quer que você andar. Não se apavore, não desanime, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero terminar com os últimos 4. Vamos ali? Com os últimos 4 não, com os 4 que eu falei. O primeiro deles, só para a gente repassar, para ficar bem vivo na sua mente, para a gente orar junto. Deixe algumas coisas para trás. Deixem para trás, mas não abram mão do legado. Limites existem para serem conquistados e respeitados. E Deus sempre se compromete com aquilo que Ele gera ou aprova.